Olá, bombeiros civis, olá, socorristas. Eu, Omar de Macedo, responsável pela coordenação de atendimento pré-hospitalar da Escola Civil de Bombeiros Brasil Flame, da Escola Civil de Formação para Socorristas. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão de legislação, onde nós nos enquadramos durante o atendimento e qual é o respaldo da lei relacionado à nossa atividade como bombeiro civil ou como socorrista. Quero conversar um pouquinho com vocês, então, sobre omissão de socorro, que está relacionado dentro do Código Penal através do artigo 135, que fala sobre omissão de socorro. A definição de omissão de socorro com relação à lei para a nossa atividade, ela diz o seguinte: deixar de prestar assistência técnica, quer dizer, você hoje é um profissional da área. Então, tudo que você for realizar a nível de atendimento pré-hospitalar, que é o nível de atendimento na rua, será relacionado em técnicas, será relacionado em procedimentos, protocolos ou instruções técnicas. Então, vamos lá, vamos começar novamente para a gente poder entender e pegar o fio dessa meada aí. Deixar de prestar assistência técnica quando possível fazê-lo, quando houver necessidade e for possível fazê-lo sem risco pessoal, que é para você, sem risco para a sua equipe, sem risco a criança abandonada ou extraviada, pessoa invalidada ou ferida, desamparo em grave ou iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, ajuda ao socorro especializado. Tá? Então, na realidade, nós estamos deixando de prestar socorro, não é? E isso poderá causar uma lesão corporal que pode ser grave, pode ser gravíssima, e essa lesão corporal ela pode até levar à morte dessa pessoa. Tá? Quais são as considerações que eu tenho com relação ao artigo 135 do Código Penal, que fala sobre a omissão de socorro? Quais são as pessoas que estão enquadradas nisso? Quais são, vamos colocar assim, não é? Os tipos, não é? Com relação a acidentes ou até doenças crônicas, não é? Que nós podemos classificar. O primeiro deles é o PNE, que nós chamamos de portador de necessidades especiais. Depois nós temos o PDC, que é o portador de doenças crônicas. Depois nós temos aí a classificação dos homossexuais, né? Independente da classificação que possam colocar lá fora, correto? Hoje nós temos um problema sério, inclusive, a essas pessoas, justamente pelo fato de que muitos se acham no direito, às vezes, tá certo? De não prestar atendimento a homossexuais, e colocando em risco a perda da vida dessas pessoas. Eu quero deixar claro para você, socorrista, deixar claro para você, bombeiro civil, que a nossa intenção no atendimento não é classificar quem pode e quem não pode. Quando nós chegarmos num acidente, quando nós chegarmos numa ocorrência, quando nós nos depararmos com essa situação, correto? Independente do que seja, de qual a classificação que possa nos dar na abordagem, nós estamos aqui para fazer atendimento, nós estamos aqui para salvar vidas. Então não importa aquilo que a pessoa possa declarar para a gente ou não, correto? E o último deles seriam a questão das mulheres grávidas, tá certo? Por quê? Porque existe um risco iminente com relação ao fato de você estar atendendo duas pessoas, correto? Então, eu quero deixar claro para vocês, tomem muito cuidado com a relação de omissão de socorro, tá certo? Porque a partir do momento que você para e declara, olha, eu sou bombeiro civil, olha, eu sou socorrista e eu quero dar um apoio, tá certo? A partir desse momento a ocorrência passa a ser sua e você tem que fazer valer as questões de ética profissional da sua profissão e assim por diante, tá certo? Nós temos também, quando nós falamos sobre omissão de socorro, em alguma parte, um pedaço lá da definição, nós falamos sobre a questão de que se nós demorarmos para atender essa pessoa, se nós demorarmos para poder fazer o socorro, eu posso causar uma lesão, não causar diretamente, não fui eu que lesionei, o acidentado já está ali me esperando, mas essa lesão eles consideram como uma lesão assistida. Isso quer dizer o quê? Que a lesão ela pode ter o seu agravamento. Então, dentro desse contexto de lesão, nós também precisamos caracterizar, isso quer dizer o quê? Nós precisamos também entender o outro lado da moeda, que seria o artigo 129 do Código Penal, que fala sobre a lesão corporal. A definição dele declara para a gente assim, olha, o artigo 129 do Código Penal declara ofender a integridade
integridade corporal ou a saúde de outrem, tá certo? Integridade corporal ou a saúde de outrem. A natureza, não é, grave, não é, vamos dizer assim, a natureza grave com relação a uma lesão é quando essa lesão resultar, primeiro, na incapacidade para ocupações habituais, né? Coisas normais do dia a dia, tá certo? Como, por exemplo, pentear um cabelo, de repente, tá certo? Se causar, vamos colocar assim, né? Resultar, né? A perda dessa habilidade, né? Nós já consideramos aí uma lesão corporal grave, né? Perigo à vida. Aí nós voltamos um pouquinho, eu quero voltar um pouquinho com vocês sobre a questão da análise primária e secundária, quando o nosso primeiro tempo, quando a gente chega no local, quando eu tenho que estar visualizando o risco para mim e o risco para minha equipe também, correto? Tanto quanto, né, o risco que pertence, né, vamos colocar assim, né, com relação ao acidentado, não é? E eu tenho que minimizar não só a minha condição, como também a condição desse acidentado, dessa vítima ou desse cliente pela qual eu estou atendendo, principalmente a PH, que é rua, tá? O terceiro tema aí com relação à natureza de gravidade, não é? Nós temos lá debilidade permanente do membro, sentido ou função. Leva em consideração o seguinte, que de 4 a 6 minutos sem oxigenação cerebral, tá certo? O nosso cérebro começa a ter as primeiras sequelas, tá? E o cérebro é o responsável em enviar informações elétricas para a movimentação do meu corpo, para a movimentação dos órgãos e a manutenção do meu corpo. O processo hemodinâmico, principalmente dos órgãos, ele tem por responsabilidade, tá certo? Do envio, né? Da recepção, né? Do receptar dos envios elétricos do cérebro. Então quer dizer o quê? Que se eu tiver uma debilidade permanente, não é? De membros, né? Como membros superiores e inferiores, sentidos, não é? Como por exemplo a audição, o olfato, a minha visão, o meu tato, tá? Ou a função de órgãos, né? Função motora, né? Função cerebral, tá certo? Nós também estaremos aí classificando essa vítima dentro de uma lesão corporal de gravidade, tá? Deformidade permanente. Depois eu tenho aceleração de parto. Gente, isso é bem complicado, tá certo? Isso é bem complicado. Infelizmente, tá certo? Nós encontramos nas situações pelas quais causam um problema certo com relação ao parturiente, tá? A mulher que já está pronta para ter o filho, para dar à luz, né? Nós vamos encontrar. Nós temos que ter cuidado, porque na rua, quando a gente fala de parto de emergência, que vai ser tema de uma das nossas aulas também, tá certo? Nós não podemos forçar o parto. Eu não posso simplesmente chegar lá, faça força, não, agora tem que nascer agora e assim por diante. Não, eu não posso forçar, tá certo? A referência do parto, porque tudo tem um contexto, tá? Tudo tem um tempo. Eu posso sim fazer com que ela respire mais fundo, que ela faça força, mas o que eu não posso fazer é forçar a ela a ter a criança sem as devidas condições, sem as devidas precauções e assim por diante. Isso quer dizer, eu posso estar colocando não só a vida dela, como a vida da criança também. E isso se enquadra também dentro do artigo 129 do Código Penal, que fala sobre lesão corporal. E o sexto termo, que seria a referência do aborto, tá certo? Nós encontramos aí, né, principalmente hoje, nós temos uma inversão de valores muito grande, tá certo? E hoje nós temos aí uma estatística. Se você for visualizar dentro dos hospitais e conversar com as pessoas nos hospitais, nós vamos encontrar uma estatística, né, de meninas de 12 anos, de 13, 14, 15 anos, né, que já estão grávidas, já estão prontas para ter filho, tá certo? E muitas são as condições e às vezes que a gente ouve, às vezes até de familiares, tá certo? Para o uso, né, ingestão de medicamentos ou qualquer outra situação que possa levar ao aborto, tá? É considerado crime e está dentro do artigo 129 do Código Penal, que fala sobre lesão corporal. Nesse caso aí, a referência é a lesão corporal grave e também pode, né, se manifestar dentro do processo da lei como uma lesão corporal gravíssima. A lesão corporal gravíssima, que a gente aproveitar para poder fazer esse link, né, da lesão corporal grave para a lesão corporal gravíssima, né? Nós temos lá a natureza gravíssima, né? Resulta, tá certo? Por exemplo, da morte, tá? Ela resulta da morte. Aí já não é uma questão que possa ser, por exemplo, a debilidade permanente, resulta realmente da morte, tá? No caso da morte da vítima, as circunstâncias, né, que vão evidenciar, né, o que o agente,
né, bombeiro civil, o que o agente socorrista, tá certo, quis ter de resultado ou não conseguiu ter de resultado, tá certo? Mesmo porque, assim, nós assumimos riscos quando nós chegamos a uma vítima, mas a nossa intenção é justamente transformar esse risco no atendimento em benefício para a vítima, em benefício para nós, como pessoas e como equipe, e termos resultado positivo quando nós levarmos essa vítima para o atendimento intra-hospitalar, para o hospital. Essa é a intenção que nós temos que levar em consideração. Eu jamais, por exemplo, chegaria a uma vítima, independente de qualquer situação, né, e deixar de atendê-la. Ou se não, por exemplo, retardar o atendimento e deixar que ela entre numa condição de gravidade e acabe perdendo a vida. Então, presta bem atenção você, bombeiro civil, presta bem atenção você, socorrista, tá? O artigo 135 do Código Penal fala sobre omissão de socorro e o artigo 129 do Código Penal fala sobre lesão corporal. Eu agradeço o apoio de vocês e continuem estudando, Em breve, nós estaremos com mais vídeos para vocês. Meu muito obrigado aí a todos.